Olá, bem-vindos aos canais do Portal Correio e do Correio Online, que hoje recebem a professora Marta Iglesias, argentina, mas que há muito tempo convive no Brasil, que é uma especialista em logoterapia e que está em João Pessoa para participar do 6º Encontro Nordestino de Logoterapia e Análise Existencial. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. E eu vou logo começando com uma pergunta que eu fiquei matutando sobre ela quando fui conhecer um pouco sobre a logoterapia. A logoterapia nos dá um sentido de vida? Não nos dá, nos convida a descobrir o sentido de vida. O sentido não pode ser dado, precisa ser descoberto. Esse é um dos desafios mais interessantes. Desculpa meu portunhol. Não, está muito bem, está muito claro. Obrigada. Quer dizer então que acaba sendo bem pessoal a descoberta. Exato, muito bem. Acaba sendo e começa sendo bem pessoal. Aí nosso trabalho desde a profissão de educador, de médico, de psicólogo, é acompanhar as pessoas a aprender a descobrir o sentido da vida. O sentido do amor, o sentido do trabalho, o sentido do sofrimento. Não é nada mais um sentido. Faz parte de todos os sentidos da existência humana. Isso que precisamos aprender a descobrir para valorizá-lo e para desenvolvê-lo, porque não é nada mais que já está feito e acabado. Precisa um desenvolvimento. Agora, professora, todos esses sentidos muito espirituais ou muito emocionais, existenciais, digamos assim, nesse mundo de corre-corre? E nesse mundo de corre-corre, correndo às vezes, mas até nas corridas é possível descobrir o sentido de tanta corrida e, por enquanto, o sentido de parar para refletir, para desfrutar da vida. E nesse corre-corre, o que descobrimos geralmente é esse distress, não nada mais estresse. Esse distress, esse burnout, que finalmente dá até um jeito de depressão. O interessante é que nesse corre-corre há um chamado para parar. E às vezes chamam diferentes acontecimentos. Por exemplo, um encontro como esse que vai acontecer, o 6º Congresso Nordestino de Logoterapia. Algumas pessoas se interessarão, muitas assistirão, mas mesmo aqueles que não vão assistir, vão ter notícia dessa fala da logoterapia, que é a proposta do Dr. Viktor Frankl, convidando a humanidade a descobrir o sentido da vida, do sofrimento, do amor, do trabalho e de trabalhar para a paz. Agora, professora, eu fico imaginando um convite ao amor, um convite à existência, um convite à sensibilidade, num mundo em que as pessoas estão preocupadas com o próximo modelo de smartphone que elas poderão ter. Como é que fica esse equilíbrio entre o ter e o ser? É lindíssima essa pergunta, bem filosófica. Não há um equilíbrio entre ser e ter. Exatamente porque não há um equilíbrio e há um desequilíbrio, o ser humano mesmo que consiga esse último, ou esse último, não sei qual será o nome do último dos últimos, aqui a poucos meses, experimenta um vazio. Ter algo não assegura que seja todo. E isso que falta é um chamado profundo da existência para descobrir o sentido de que é isso que falta, apesar de tanto ter. Mas, de certa forma, a gente está um pouco distante do que é o mundo hoje, né? Se a gente vai procurar a explicação para o ser, para a existência, a gente vai se chocar com esse mundo do ter, com esse mundo do poder, com esse mundo das finanças, da tecnologia, enfim, da lógica cartesiana. Sim, pode ser, mas esse choque poderia ser útil até para acordar a consciência, ¿no? Despertar a consciência, é a expressão em espanhol. E se a consciência despierta, está atenta, e se está atenta,
Ahí aprende a relativizar la importancia de tanto ter, de ese pensamiento cartesiano, como usted explica, ese excesivo racionalismo que vacía la afectividad, vacía los sentimientos, y fundamentalmente ese vacío torna al ser humano más robótico, más automático, menos livre e menos humano. Aliás, um conterrâneo seu tem convidado o mundo também a uma reflexão, só que mais com um viés espiritual, que é o Papa Francisco, né? Que tem alertado sem dúvida para essa necessidade de busca, ele evidentemente direcionado à busca de Deus, mas numa crítica ao consumismo. Exato. Que hoje em dia vai, segundo ele, esgotar todos os recursos da Terra e a Terra não vai ter condições de atender. Exato. A essas necessidades a quais eu me referi, de ter uma engenhoca eletrônica, de carro, né? O mais novo carro, mas muito interessante sua associação, essa relação entre esses dois pensamentos, que são de duas pessoas muito diferentes e também muito semelhantes en cuanto a esa filosofía de qué o qué es más importante en la existencia humana, ter o ser. Sin duda, en ese consumismo que fala el Papa Francisco y en ese desespero pelo poder, hay un deshumanizarse que aparece de forma muy evidente en un mundo cada vez más violento. Por enquanto esa violencia es un llamado para la conciencia a quais outras coisas precisamos possuir que não sejam nada mais que um iPod, um carro mais novo ou um poder em relação a quanto mais dinheiro, mais poderosos. Sem dúvida, o chamado, o apelo para a consciência tanto do Papa Francisco e a quem não conheceu Frankl, mas que pensou de modo muito semelhante, o chamado é para, é possível viver sem tanto consumo e, sem dúvida, precisamos aprender a descobrir em outros alimentos que não sejam nada mais que esse alimento de consumir por consumir. Precisamos aprender a descobrir como nos nutre, por exemplo, o consumo de boas relações humanas. Agora, professora, que papel está reservado à educação para que nos leve a essas descobertas, principalmente de busca da sensibilidade, de busca da existência, de busca do amor, de busca de uma vida mais solidária com o próximo? Como é que a senhora acha que a educação vai... Sim, não é nada mais a educação. É uma policontribuição da sociologia, de muitas ciências, mas sem dúvida o papel da educação em toda a história da humanidade cumpriu uma centralidade enquanto a focalizar através de pessoas apaixonadas pela educação, os educadores que amam e não se cansam de amar o fato de educar. Há uma responsabilidade muito grande em estabelecer uma ponte entre o mundo da educação nas escolas, nas universidades e as famílias. Aí o papel da educação não é nada mais a transmissão de conhecimento, é essa ponte exatamente para consumir, não consumir em um sentido material, mas aproveitar a nutrir-se em um relacionamento humano que esteja, eu diria, vitaminizado, como vitaminas para comunicar para o bem, para educar para a esperança e trabalhar para a paz, que é um lema de um colégio em Ribeirão Preto, que é o único e primeiro e o único no mundo que leva o nome do Dr. Viktor Emil Frankl, e que foi autorizado a levar esse nome e que está dirigido por a doutora Marina Lemos Freito, uma grande educadora brasileira. Professora, eu sempre fico pensando na juventude. Como é que a gente pode atrair a juventude para essa expectativa de esperança, para essa expectativa de amar o próximo, para essa expectativa de solidarizar-se, enfim, para essa expectativa e também para a perspectiva de humanizar-se mais?
Veja, você pensa nos jovens, eu penso nos adultos. Escrevi faz pouco tempo um artículo com esse tema e, na verdade, em jovens, em muitos jovens, que nem prestamos atenção, há uma extraordinária fortaleza e uma extraordinária motivação para essa búsqueda que você menciona. O que não há, o que está faltando cada vez mais, são adultos que acompanhem a esses jovens a deparar-se em um processo no qual às vezes se experimenta muita frustração, e essa frustração é o vazio de adultos coerentes com isso que ordenam, que é uma proposta de como deve ser o jovem, mas os adultos não nada mais não são assim. São totalmente opostos a esse ideal que obrigam os jovens a alcançar. Por enquanto, acho que aí, como o próprio Papa, o Papa Francisco, cita em um documento que recomendo para a audiência e para você também, recomendo um documento que está destinado ao preparo para o Sínodo dos Obispos para o ano 2018 e que está destinado aos jovens. Mas o interessante nesse documento é que o comentário e a insistência onde estão os adultos que acompanhem os jovens no processo de uma educação para ser responsáveis por ser livres. Muito bem, e qual a resposta para essa pergunta? Onde estão os adultos? Os adultos estão nesse consumo, os adultos estão, na maioria, em uma terrível confusão entre qual é o sentido de sua vida, qual é o sentido do amor para eles. Os adultos estão confundidos e estão muito confundidos em relação a temas importantíssimos relacionados com isso que é denominado, desde o ponto de vista filosófico, moral de circunstâncias. Os adultos estão confundidos entre o que está bem e o que está mal. Hoje, aqueles que falam que está mal, eles descobrem que não está tão mal, porque para mim está bem, para você pode estar mal, mas não importa se está bem ou mal, vamos fazê-lo. Essa confusão, acho que é um sintoma importantíssimo na sociedade atual, globalizado, e que é experimentado por, eu diria, a maioria dos adultos, e quando estou falando adultos, falo de pessoas entre 35, 40, 60, 70 e até 80 e mais anos. Porque agora a adultez continua até mais 80, não envelhece, a adultez. É verdade. Professora, digamos assim, um exercício que é comum ao adulto é o exercício da política. Sim. E a gente vê que no mundo todo hoje, a política enfrenta problemas imensos, né? Separatismo na Espanha, problemas de corrupção, essa é uma pandemia, né? Quer seja rico, quer seja pobre. E como a logoterapia pode dar sua contribuição para tornar a política, que é uma atividade humana, na essência, mais humana ainda. Sim, sim. Aí a logoterapia trabalha muito, eu diria, convocando, e não nada mais convocando por uma fala, mas trabalha não por uma linha política, trabalha para interagir com diferentes linhas políticas, com um fundamento forte e firme nessa definição que dá Viktor Frankl em relação à pergunta que e como é um homem. Viktor Frankl, só para esclarecer aqui, é o pai da logoterapia, né? O criador da logoterapia. Da teoria toda, né? Isso, da teoria e da prática. Da prática também. E a pergunta de como é um ser humano, o que é ser homem, Viktor Frankl, como médico, lo responde com uma resposta antropológica, abrangente, que não tem antiguidade ou modernidade, é útil para até desde a pré-história. O ser humano é um ser que possui um organismo, um corpo, um psiquismo, emoções, sentimentos, afetividade. É um ser social, é um nós, desde a concepção, é um nosotros, um nós. E é um ser espiritual. E espiritual significa que é responsável de sua liberdade. Ele pode autoconduzir seus instintos.
a diferença dos animais que respondem a um programa genético biológico, como as plantas são um programa genético. Mas o ser humano pode até alterar seu programa genético. Por quê? Porque é livre. Então, essa liberdade é uma propriedade constitutiva por ser uma pessoa, não nada mais uma personalidade e um comportamento e nada mais isso. Interessante, professora, que a logoterapia, nessa nossa conversa e na pesquisa que eu fiz para a gente conversar, me remeteu a Tomás de Aquino, com a história da ordem natural e do bom, o certo e o justo. Sem dúvida, sem dúvida. E também esse conceito em Tomás de Aquino, unitas múltiples, uma unidade, um indivíduo com diferentes dimensões. Parabenizo você que conhece a Tomás de Aquino. Obrigado. Mas olha, a senhora é otimista em relação ao futuro da humanidade? Acredita que a gente chegará lá, nesse conhecimento da existência? Absolutamente. Eu, com os jovens, um dia, como acabo eu, um desses artículos que escrevi, e tão optimista que um dia moveremos as montanhas, que parece que são inamovíveis, não? E moveremos a montanha com essa força que, eu diria, a confiança em que é possível um mundo melhor. E não de aqui a 1000 anos, de aqui a cada momento, na medida que nos comprometemos com que em cada momento é possível acompanhar as pessoas para trabalhar para a paz e para uma possibilidade de respeito, apesar de dissenso e de diversidade, que nos ajuda a essa construção de essa canção que foi muito famosa, que é possível um mundo de amor, e esse amor é mais forte que o ódio e que a morte. É interessante, professora, que isso me remete também a essas preocupações de alguns líderes mundiais, como o Obama, como a Angela Merkel, em solucionar problemas que são muito graves, como a imigração, problemas do meio ambiente, né, a relação do homem com o meio ambiente, que para solucioná-los é preciso que haja um equilíbrio e um conhecimento interior primeiro. É como se você precisasse solucionar primeiro você, para poder levar os outros, né? Exatamente. Eu estou pensando se o senhor fez alguma leitura ou se o senhor, sem saber, como Frankl falava, muitas pessoas que nem estudaram logoterapia são logojornalistas. Né? Bom, porque essa pergunta é primeiro, exatamente, é isso que Frankl explica. Primeiro precisamos do autoconhecimento para colaborar, a contribuir com nossa própria, e desde nossa própria autodisciplina, entre impulsos distintos, raivas, ódios, e a condução de nossos impulsos para objetivos humanos e de respeitos, primeiro precisamos conhecer-nos bem para depois trabalhar para outros. E não trabalhar como se nós já fôssemos sábios e estivesse em nossas mãos as soluções tão difíceis como essas que você comentou. Agora, professora, eu fico imaginando a luta que os pensadores, que as pessoas que trabalham com a teoria enfrentam, por exemplo, porque o capitalismo é avassalador. Ele é uma espécie de trator desgovernado. Ele sai passando por cima da ética, por cima da filosofia, por cima do respeito. Enfim, o importante para ele é que ele consiga ser lucrativo. Maximizar as despesas, as riquezas, minimizar os custos. Né? Assim, né? Aquela frasezinha de Marx. E eu fico pensando como levar uma mensagem de paz, uma mensagem de que a convivência, mesmo com as diferenças, é possível numa luta desenfreada pelo poder, como a gente vê que está aí nos dia a dia. É na comunicação, é na indústria, é na agricultura, é tudo é quase que uma religião o poder hoje.
Como fazer chamar a pessoa a pensar que aquilo não é o essencial? Provavelmente, eu não diria o capitalismo nada mais, não? A natureza humana é assim, é muito contraditória, especialmente quando, como aconteceu com a globalização e a pós-modernidade, algumas ideologias tornam-se crenças e funcionam como crenças na convivência humana. Então, acho que não precisamos, coincido e concordo com Frankl, não precisamos preocupar-nos como fazer para controlar tudo isso. É um processo, não é rápido, é um processo no qual estamos comprometidas muitas pessoas há muito tempo e nós verificamos em nossa experiência, minha experiência pessoal, desde muito jovem, até agora que tenho 83 anos, que é possível perfeitamente, mas não magicamente, não rapidamente. Exigirá trabalho, portanto, né? Dá trabalho e por isso a expressão de Frankl, não lute pela paz, trabalhe por la paz e para a paz. É possível, mas precisamos, assim, um processo educativo em diferentes áreas, né? E um processo educativo significa, como essa expressão tão sábia, a vida cresce lenta, de dentro para fora. O processo educativo, o processo de transformação social, pessoal, é um processo lento, de dentro para fora. E de dentro para fora significa desde o mais humano e maravilhoso que existe de humano no ser humano. Mas no ser humano também existe aquele outro oscuro, verdade? Que são os impulsos, os instintos de desespero pelo poder. Mas uma vez insisto, o ser humano também pode reconduzir esse impulso e essa necessidade de dominar para transformá-la em uma obra de arte. Qual é a obra de arte? O diálogo respeitoso e o diálogo, como coloca o Papa Francisco, é a única casa na Terra. É a única casa que todos os seres humanos possuímos. Né? E se entre todos não la cuidamos, onde vamos morar? Agora, professor, interessante é o seguinte, que a guerra tem a sua lógica bem cartesiana. Sim, não nada e mais a paz, né, é uma lógica bem emocional, uma lógica bem existencial, digamos assim. Se é que há lógica, né, na paz. Eu fico imaginando como a gente conseguir chegar lá. Sim, você fala como de uma vencer lógica. Sim. Essa disposição de guerrear, como vencer essa disposição da luta pelo poder, como vencer a necessidade de acumular riqueza. Sim, não é vencer, não é vencer. Você falou antes, e estava isso, acho, mais próximo, de não é vencer, porque seria também outra forma de dominar. De dominar. É como trabalhamos e transformamos esse processo, né? E acho que isso é um trabalho pessoal e um trabalho social, no qual a logoterapia é uma proposta muito realista, nada, eu diria, optimizante a ultrança, porque quando somos optimizantes a ultrança, nos separamos, idealizamos uma realidade que não é a humana. O ser humano é um ser, como expressa Frankl, o no dinamismo ou o antagonismo psiconoético. Somos seres em conflito entre amor e ódio, mas porque somos livres, podemos transformar o ódio em processos lentos, mas podemos transformá-lo em objetivos de amor, de convivência, de paz. Não um amor abrangente como pode aparecer em um filme, um amor de trabalho, um amor de paciência, um amor de respeito. Agora, professora, é interessante que a gente, no dia a dia, a gente vê uma necessidade de respostas imediatas, né, às situações. E a logoterapia, pelo que eu senti da nossa conversa até agora, ela exige uma reflexão, ela exige um tempo, uma dedicação a si mesmo e ao próximo
que os tempos modernos quase que não permitem. Interessante, porque você está colocando exatamente essa contradição, não? Por uma parte, e não nada mais da logoterapia. Você veja, faz bastante tempo já, em muitas empresas, nos Estados Unidos, em outros países, se instalou, e em algumas, e pelo menos em Argentina, em várias, aqui em Brasil, eu sei de algumas em alguns estados, se instalaram espaços para meditar. Não lo inventou a logoterapia, lo inventa a saúde mental. Hoje é o dia, hoje é dia da saúde mental. Olha, a saúde mental no mundo inteiro foi inventando, até no mundo organizacional, espaços para meditar, espaços para respirar. Por quê? Porque essa velocidade da ansiedade de todo já tornou-se uma ameaça pessoal, social, mundial. Então, a própria natureza nos fala, até nessas catástrofes que aconteceram agora, que quando acontece todo já, o ser humano não pode parar um furacão. É poderoso, verdade? Demais, Se apaixona pelo poder, não pode parar um furacão. Por que não? Por que não pode parar esse terremoto se é tão poderoso? Por que não pode? Sem dúvida não pode, porque o ser humano é humano e nem é Deus, nem é onipotente. Agora, interessante, né, professora, que ele não pode parar, mas ele pode ajudar a prevenir, né? Como é o caso, por exemplo, de respeitar mais o meio ambiente, né? Que eu acho que tem uma ligação direta com a logoterapia a partir do momento em que a gente faz parte de um todo, né? E que é preciso respeitar também a natureza. Sem dúvida, é um interagir permanente com a realidade da logoterapia. Precisamos respeitar a natureza humana e a natureza no cosmos. E nesse interagir aprendemos a conviver entre humanos e na natureza. Professora Marta Iglesias, muito obrigado pela sua presença aí com a gente, pelos seus esclarecimentos. A todos, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.